Ele redefiniu o terror, influenciou gerações de cineastas e criou trilhas sonoras tão marcantes quanto suas cenas. Um dos precursores em vários subgêneros importantes no mundo cinematográfico, capaz de transitar entre lenda do terror à influência da ficção científica. E afinal de contas, como será que John Carpenter saiu de um colecionador de fracassos para uma das lendas mais conhecidas do cinema? Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos para mais um episódio do Perfil Cine Trash, dessa vez falando sobre John Carpenter. Nascido em 16 de janeiro de 1948 em Carthage, no estado do Missouri, Estados Unidos. Filho de Milton Jan e do professor de música Howard Ralph Carpenter, John cresceu cercado por instrumentos, sons e, claro, filmes. Ele e sua família mudaram-se para Bowling Green, no Kentucky, em 1953. Desde a infância, John foi fascinado por filmes, principalmente pelos westerns de Howard Hawks e John Ford, bem como por filmes de terror e ficção científica de baixo orçamento dos anos 50, como Forbidden Planet e The Thing from Another World. Ou seja, ele cresceu no contexto da época do cinema de espetáculo, e ela corresponde a uma época bastante específica e importante da história do cinema, marcada por transições estéticas, tecnológicas e culturais. Em nível internacional, ela é conhecida como a década que antecede o Nouvelle Vague e outros movimentos modernistas. Filmando curtas de terror, antes mesmo de entrar no colégio, John estudou na Universidade de West de Kentucky, onde seu pai presidia o departamento de música, transferindo-se depois para a Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia em 1968. Onde graduou-se em 1971. Durante a universidade, John Carpenter dirigiu alguns curta-metragens, mas seu primeiro grande projeto foi Dark Stars, uma ficção científica cósmica co-escrita com Daniel Bannon, que mais tarde também criaria Alien, o Oitavo Passageiro. Apesar do orçamento baixo, Dark Star já mostrava a marca registrada de Carpenter, misturando gêneros, criar atmosfera densa e usar efeitos especiais criativos sem CGI. O filme chamou a atenção de produtoras independentes e abriu as portas para sua primeira carreira. E então, em 1978, veio o divisor de águas, Halloween. Em Halloween, nós acompanhamos Michael Myers, um jovem que aos 6 anos mata brutalmente sua irmã na noite de Halloween em 1963. 15 anos depois, ele escapa do sanatório onde estava internado e retorna à sua cidade natal, Haddonfield, para espalhar o terror novamente. Sua principal vítima, em potencial, é Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, uma adolescente que, junto com seus amigos, se torna alvo da fúria silenciosa e implacável de Michael Myers. O filme culmina em uma noite de perseguição intensa, enquanto o psiquiatra de Michael, Dr. Loomis, tenta detê-lo. A ideia de Halloween surgiu quando o produtor Irving Yablans propôs a Carpenter que dirigisse um filme sobre um maníaco assassino de babás. Um conceito simples e barato de se filmar. Carpenter, então, decidiu ambientar a história na noite de Halloween, explorando o simbolismo da data e o medo do mal que pode surgir do nada, tendo como principais influências Psicose, de Alfred Hitchcock, que inspirou não só o clima de tensão psicológica, mas também a escolha de Jamie Lee Curtis, filha de Janet Leigh, estrela de Psicose, e que a propósito esse foi o primeiro filme da carreira da Jamie Lee Curtis. Filmes italianos de terror e suspense como Giallo com o Dario Argento, que também influenciaram a construção visual e o suspense, além de o medo universal do desconhecido. Carpenter criou Michael Myers como uma entidade do puro mal, sem explicação psicológica, apenas um rosto mascarado e inexpressivo, o que aumenta a sensação de terror. E não tem o que fazer, né? Você goste ou não, Halloween é um dos filmes mais importantes do mundo, tanto para a construção do terror slasher que dominou as décadas de 80 e 90, quanto pro mundo do terror em si, que perdura até hoje essa influência desse filme, e que gerou 12 continuações. Na verdade, até hoje Halloween ainda tá fazendo continuação, né? O Halloween Ends é um filme contemporâneo, sendo delas algumas continuações legaisinhas, dá pra assistir, e outras que creem Deus Pai, Halloween entrou no fundo do poço. Além de, óbvio, outras inúmeras curiosidades de cinema que vários canais por aí já falaram. Na verdade, acho que todo canal de Brasil de cinema já falou sobre. Tipo que a máscara do Michael Myers, na verdade, é uma máscara do Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, do original, série original. Que o cara comprou ali por menos de $2, pintou de branco, e é isso. Ele conseguiu fazer essa máscara icônica com, tipo assim, sei lá, uns 5 conto, gerando o visual desse vilão tão assustador e inexpressivo. E mesmo que vocês já devem
devem saber se assistiram meu vídeo anterior de tier list, eu não sou tão fã de Halloween, mas não tem como tirar isso deles. O visual do Michael Myers é incrível. E o Carpenter aqui já tava mostrando um pouco do seu estilo de narrativa, mesmo sendo seu primeiro grande projeto, marcado pela crítica social velada e pelo medo humano mais universal de todos, o desconhecido. Além disso, seus filmes são caracterizados por ter uma luminosidade e fotografia muito minimalista. E é claro, a utilização de câmeras estáticas que ele sempre fez. Distintas composições sintéticas também são usadas, sendo compostas por ele mesmo. O maluco era fã de fazer as trilhas sonoras dos seus próprios filmes. E também marcado por um estilo muito cadenciado. O John Carpenter adorava ser muito contemplativo nas ambientações dos seus filmes. E com isso ele aproveitava bastante do tom ambiental mesmo, do terreno que ele estava ali e o tom que o filme estava tentando passar, seja suspense, terror, ficção científica, pra assim criar uma atmosfera muito única antes da gente chegar no estopim dos problemas. E óbvio, não dá pra falar que ele foi o precursor do estilo, até porque o cinema veio antes dele, mas ele é um dos diretores mais importantes que usa slow burn como tática. E não só isso, mas o Carpenter foi quem compôs a trilha sonora do Halloween. Como eu disse, ele adora fazer as trilhas dos seus próprios filmes, e ele fez, tipo assim, em poucos dias. Com um compasso simples, ele criou uma das trilhas sonoras mais icônicas do mundo do terror. Não tem como tirar isso. A trilha sonora de Halloween é literalmente inseparável do filme. É uma composição só, é homogêneo. E com um orçamento muito baixo, ele tinha cerca de, tipo, $300 mil, o cara fez um filme que gerou 700 milhões. 70 milhões. Acho que tem um zero a mais aí na minha conta. Provando que o terror independente poderia ser um sucesso absurdo. E aí, com esse filme, ele conseguiu dar início ao subgênero slasher, um dos meus favoritos. Influenciando quase todo mundo que veio depois, tá, gente? Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, até o Evil Dead, que não é slasher, o Sam Raimi já falou que ele foi influenciado pelo Carpenter. Tudo que existe nesse subgênero, o cara criou aqui no primeiro filme. A Final Girl que vai sobreviver até o final, o assassino icônico mascarado, personagens secundários que estão ali só pra gerar cena de morte, tudo. O maluco criou o filme definitivo de slasher. E assim se consolidando como um grande diretor de terror, uma das influências mais globais que tem, as portas se abriram pra ele fazer parte de Hollywood. E assim, na década de 80, o John Carpenter fez os seus primeiros clássicos. Tirando Halloween, é claro. Nos anos de 1980, Carpenter se consolidou como um dos diretores mais criativos de Hollywood, com uma sequência impressionante de filmes que até hoje são cultuados, tendo feito 7 filmes nessa década, com destaque para os seguintes: Fuga de Nova York, de 1981. Em um futuro distópico, Manhattan foi transformada numa gigantesca prisão de segurança máxima, quando o presidente dos Estados Unidos sofre um acidente e cai dentro desta zona de guerra. O governo recorre a Snake Plissken, um ex-soldado condenado, para resgatá-lo em troca da própria liberdade. Snake tem apenas 24 horas para completar a missão, enfrentando gangues violentas e um ambiente totalmente hostil. Carpenter escreveu o roteiro logo após o escândalo de Watergate, influenciado pela desconfiança generalizada em relação ao governo americano. A estética e o tom sombrio foram inspirados pelos filmes de ação e westerns, além da literatura distópica como 1984 do George Orwell. Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell, foi criado como um anti-herói clássico, um tipo de cowboy futurista que se tornou um ícone da cultura pop. E a propósito, o Carpenter e o Kurt Russell fizeram inúmeros filmes juntos. Acho que eles têm uma relação muito de amizade. O Enigma de Outro Mundo, The Thing, de 1982. Em uma base científica na Antártida, um grupo de pesquisadores descobre que uma criatura alienígena capaz de imitar perfeitamente qualquer ser vivo está entre eles. Famoso filme que criou o Among Us. A paranoia se instala, pois ninguém sabe quem ainda é humano e quem foi assimilado. O filme acompanha a luta desesperada para tentar destruir a criatura antes que ela escape e ameace toda a humanidade. Carpenter sempre foi fã do clássico The Thing from Another World, de 1951, mas quis fazer uma versão mais fiel ao conto original, Who Goes There, de John W. Campbell. Ele apostou numa abordagem mais sombria, focada na desconfiança e no medo psicológico. Os efeitos práticos de Rob Bottin revolucionaram o gênero, criando cenas grotescas e memoráveis. Embora tenha sido inicialmente um fracasso de crítica e bilheteria, hoje é considerado uma das obras mais importantes do horror e ficção científica. E sim, o The Thing do John Carpenter é um remake. Provavelmente o remake mais foda já feito na história. Acho que ele e a mosca competem. Christine, de 1983. Arnie Cunningham, um adolescente tímido, comprou um carro Plymouth Fury de 1958 chamado Christine, que está em péssimo estado. Ao restaurar o carro, Arnie passa a mudar de comportamento,
ficando mais confiante e agressivo. Logo descobre-se que Christine é um carro possuído por uma força maligna, capaz de matar quem ameaça o vínculo com seu dono. Baseado no livro homônimo de Stephen King, Carpenter foi convidado para dirigir após o sucesso das adaptações de King para o cinema. Apesar de não ter se envolvido na criação da história, Carpenter imprimiu sua marca, focando na relação simbiótica entre homem e máquina, e criando uma atmosfera ameaçadora e opressiva. Foi um dos poucos filmes de Carpenter que ele não roteirizou, mas conseguiu transformar em um suspense estilizado com ótimos efeitos práticos para cenas em que o carro se regenera. They Live, de 1988. John Nada, um trabalhador desempregado, descobre através de um par de óculos especiais que o mundo é secretamente controlado por alienígenas disfarçados de humanos. Esses seres manipulam as pessoas através de mensagens subliminares, mantendo-as apáticas e consumistas. Junto com o aliado, Nada inicia uma resistência para revelar a verdade e destruir os alienígenas. Inspirado pelo conto 8 o'clock in the Morning, de Ray Nelson, Carpenter criou uma crítica direta à sociedade consumista e à manipulação midiática dos anos 80, especialmente ao governo Reagan e ao capitalismo exacerbado. A famosa frase "I have come here to crow bubblegum and kick ass, and I'm out of bubblegum" foi criada improvisada pelo ator e lutador Rod Piper e se tornou um marco da cultura pop. O filme é uma sátira ácida, com estética de ficção científica B, mas com mensagem profunda sobre alienação social. Bruma Assassina, The Fog, de 1980. Na pequena cidade costeira de Anthony Bay, uma estranha névoa começa a aparecer no centenário da fundação do local. Dentro dela, espíritos vingativos de marinheiros que foram traídos e mortos pelos fundadores da cidade retornam para buscar vingança contra os descendentes dos responsáveis. Carpenter teve a ideia ao visitar Stonehenge e ver uma névoa densa se formar, criando um cenário misterioso e inquietante. Quis fazer um filme de terror gótico, mas atmosférico, inspirado nas histórias de fantasmas clássicos. O filme também reflete sua vontade de criar uma narrativa menos gráfica e mais baseada na tensão e na sugestão. The Fog foi um sucesso, consolidando Carpenter como um mestre do terror e firmando sua parceria com a atriz Adrienne Barbeau e sua esposa na época. O Príncipe das Sombras, Prince of Darkness, de 1987. Um padre descobre um misterioso cilindro enterrado em uma igreja abandonada em Los Angeles, que contém um líquido verde, a encarnação física do mal absoluto, ou possivelmente o próprio filho de uma entidade chamada Antideus. Ele convoca um grupo de cientistas e estudantes para investigar, mas logo todos percebem que estão presos dentro da igreja, enquanto a substância libera uma força demoníaca que começa a possuir as pessoas. Carpenter quis explorar temas metafísicos, criando ciência e religião, física quântica, mecânica de partículas, conceitos de antimatéria, com elementos de terror cósmico. Foi o segundo filme de sua chamada trilogia do Apocalipse, entre eles The Thing e In the Mouth of Madness. As influências incluem as obras de H.P. Lovecraft, principalmente na ideia de entidades ancestrais e incompreensíveis. Carpenter também dirigiu sob o pseudônimo de Martin Quatermass, em homenagem ao personagem da ficção científica britânica Bernard Quatermass. John Carpenter sempre transitou entre gêneros: terror, ação, ficção científica e até westerns disfarçados. E uma coisa muito importante para se comentar sobre a carreira dele é que todos os filmes de começo da carreira do Carpenter sempre foram muito desvalorizados na época. O cara fez um monte de filmaço e pelo menos durante a década de 80 e um pouco de 90 ali, quase todos foram um fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria. Tipo, o maluco fez The Thing, uma das obras mais importantes do cinema, e a crítica odiou, falaram que o filme era uma bosta, que isso, que aquilo. Aí, papo de uns 20 anos depois, os caras foram entender a genialidade que o maluco tava fazendo. Então, o reconhecimento que ele realmente merecia como diretor foi vir anos depois. Esse velho é um maluco muito à frente do seu tempo. Mas mesmo sem tanto sucesso de críticas e bilheteria, ele continuou fazendo filme na década de 90. E nela, ele dirigiu 6, sendo os mais importantes os seguintes: À Beira da Loucura, ou In the Mouth of Madness, de 1994. John Trent é um investigador de seguros, que é contratado para encontrar Sutter Kane, um famoso e recluso ator de livros de terror desaparecido misteriosamente. A busca leva Trent a uma cidade que não deveria existir, onde percebe que os horrores descritos nos livros de Kane estão se tornando realidade, causando insanidade coletiva e ameaçando destruir as barreiras entre ficção e realidade. O último filme da trilogia do Apocalipse. Carpenter criou aqui uma homenagem direta ao horror literário de H.P. Lovecraft, especialmente na ideia de que a loucura e o horror absoluto estão além da compreensão humana. A figura de Sutter Kane é uma clara paródia de Stephen King, e o filme reflete a preocupação de Carpenter com o poder da mídia e da cultura
popular na formação da realidade. Foi um dos seus últimos grandes filmes cultuados pela crítica e pelo público. Fuga de Los Angeles, de 1996. Snake Plissken retorna, dessa vez enviado para Los Angeles, que se separou do continente após um terremoto e se tornou uma prisão caótica, semelhante a Nova York no filme anterior. A missão de Snake é recuperar um dispositivo de controle global que está em posse da filha do presidente, que se uniu a um líder revolucionário dentro da prisão. Carpenter reuniu Kurt Russell como Snake, repetindo praticamente a mesma estrutura do filme original, mas agora como uma sátira mais evidente ao governo e à cultura americana dos anos 90, especialmente a obsessão com tecnologia e moralismo. O filme brinca com o exagero e o absurdo, tornando-se quase uma paródia do próprio Escape from New York. Embora tenha sido criticado na época, hoje é visto como uma sátira política subestimada. Vampiros de John Carpenter, de 1998. Jack Kroll lidera um grupo de caçadores de vampiros que trabalha secretamente para a Igreja Católica, exterminando colônias inteiras desses seres. Após um ataque devastador liderado pelo vampiro mestre Jan Valek, que mata quase toda a sua equipe, Kroll busca vingança, tentando impedir Valek de completar um ritual que permitirá aos vampiros andar à luz do dia. Baseado no romance Vampires de John Stackley, Carpenter imprimiu ao filme uma pegada de westerns moderno, misturando o estilo de faroeste com o terror clássico de vampiros. Foi um dos últimos sucessos comerciais de sua carreira. O filme reflete também a paixão de Carpenter por anti-heróis durão, como o John Kroll, interpretado por James Woods, e por tramas onde instituições poderosas são corruptas ou ocultas. Diferente dos vampiros aristocráticos tradicionais, os de Carpenter são monstros violentos e animalescos. E a partir dos anos 2000, o John começou a se focar muito mais em música e algumas histórias em quadrinhos. Pois é. Além de fazer alguns projetos esporádicos ali pra TV e cinema, como o filme Ghost Mars, que é uma bomba, o Cigarette Burns, que a galera fala que é ok, não assisti ainda, e o Pro-Life, que também falam que é uma bomba. Ah, e teve o The Fog, o remake de 2005, mas lá ele não foi diretor, ele só participou da produção. Legado e impacto na cultura pop. John Carpenter é sem dúvidas um dos cineastas mais influentes de todos os tempos. Quentin Tarantino, James Cameron e Guillermo del Toro citam Carpenter como uma influência direta. Suas trilhas sonoras inspiraram bandas de synthwave e artistas como Daft Punk. Mesmo longe dos sets, Carpenter continua ativo, lançando álbuns e participando de convenções. Ele também está envolvido na produção executiva de novas versões de seus filmes, como os recentes reboots de Halloween. John quase dirigiu O Enigma de Outro Mundo antes mesmo de fazer Halloween, mas o projeto ficou engavetado até 1982. Carpenter se recusou a dirigir filmes baseados em interesses comerciais apenas, preferindo sempre a independência criativa. Tem como não amar um cara desse? Sério, além de um velho fofinho e um puta diretor, o maluco é totalmente consciente de classe. A propósito, eu acho que esse estilo dele de não se render ao comercialismo hollywoodiano é o motivo pelo qual ele nunca ganhou um Oscar. Quer dizer, ele ganhou em um curta lá em 1970, mas tipo assim, não conta, né? Ele não ter ganhado com The Thing ou Halloween é outra parada. Além, é claro, da academia odiar terror, que é o nicho pelo qual ele ficou popular, principalmente antigamente. Nossa, lá realmente o gênero era totalmente subestimado. E mesmo sendo chamado de mestre do terror, o John sempre preferiu se enxergar como um bom contador de histórias, além de ser um dos poucos cineastas que também compõe e edita seus próprios filmes. E roteiriza também. Mano, o maluco dirigir e editar o próprio filme é loucura, velho. John Carpenter não apenas moldou o cinema de terror e ficção científica, mas deixou um legado de criatividade pra nós. Independência e paixão pelo cinema. Assim como a paixão que nós temos em nossos corações pelos seus filmes. E bora pro nosso top filmes favoritos da pessoa, que eu sempre faço no perfil Cine Trash. Lembrando que nem sempre eu vou assistir um número redondo de filmes dessa pessoa, tá? Por exemplo, no caso do Carpenter, eu não vi 10 filmes ou 5 filmes pra montar, tipo, um top 5, top 10, top 3, um número redondinho assim. Eu vi 7 filmes dele. Então, pra complementar aqui, não ficar feião, eu vou colocar alguns que a galera fala bem e ele vai ser os 3 ali embaixo. Então, com isso, esses 3 vai ser qualquer coisa, porque eu não vi mesmo, eu só tô colocando por relevância. Top 10 dá pra gente pôr o Vampiros do John Carpenter, que é um filme que eu vejo que a galera gosta, e ele tem uma trama bem interessante, quem sabe eu não vejo ainda. Em nono vai ser o Prince of Darkness, pelo mesmo motivo do filme anterior. E em oitavo vai ser o Big Trouble in Little Town, né, ou Aventureiros do Bairro Proibido aqui no Brasil, que é um filme muito relevante. No papo de que, tipo assim, eu sei que esse filme influenciou a criação de personagens do Mortal Kombat. O Raiden, o Rain
e o Shang Tsung foram influenciados por esse filme. O maluco não influencia só no mundo do cinema, não, é na cultura pop direta também. Então, pela importância desse último filme, ele vai ficar em cima desses outros dois aí que eu não vi. Na verdade, eu vi um pouquinho, vai. Eu assisti uns 30 minutos do Big Trouble in Little China, mas não tava muito divertido e eu parei. Eu vou terminar ele, eu prometo. Até porque é um crime, porque eu sei que a galera fala muito bem desse filme, não tem como ele ser tão ruim assim, ainda mais vindo do Carpenter. E agora a gente vai pros filmes que eu realmente assisti. Em sétimo lugar vai ficar o Fuga de Nova York. Em sexto, o The Fog. Em quinto lugar, o Christine. Muito bom esse filme. Em quarto, o Halloween. Uou, polêmicas! Deixei o Halloween em quarto. Sim, não precisa me apedrejar, eu já falei, eu não sou muito fã de Halloween, falei nesse vídeo, falei no vídeo passado, e eu não sou mesmo. Em terceiro lugar vai ficar o They Live. Filmaço They Live. Ficção científica foda. Inclusive, eu acho que esse filme tinha que ser um pouquinho mais longo, tá? Ele poderia ser que não ficaria entediante. Ele é muito maneiro, e na hora que o mistério tá ficando muito foda, o filme acaba. É uma pena, mas filmaço. Em segundo, A Beira da Loucura, que é um filme que eu acho subestimado até hoje. Como eu já disse aqui no vídeo, os filmes do Carpenter, por algum motivo, têm uma tendência a serem subestimados. E pra mim, esse daqui é um dele. Não subestimado pela crítica, mas pelo público em geral. Eu acho o A Beira da Loucura filmaço. E eu não vejo a galera do nicho de cinema, influenciadores, falando tão bem dele assim quanto ele merece. Mescla ficção científica foda também, com terrorzão, história do Lovecraft, toda essa questão da metalinguagem funciona de uma forma impecável. É um filme muito maneiro. Se você tiver a oportunidade, assista o A Beira da Loucura. Em primeiro lugar, óbvio, não tem outro filme pra colocar. Na verdade, eu acho que é o mais comum pra quem é fã do Carpenter, e por sinal eu sou, é o The Thing. Não tem o que fazer. Enigma de Outro Mundo é simplesmente nota 10. E é de fato o melhor filme do Carpenter, mesmo não sendo tão popular quanto Halloween. Outra coisa muito importante de ressaltar antes da gente terminar é que, diferente de outros diretores tão influentes assim como Spielberg e Hitchcock, que dirigiram, sei lá, 80 filmes na carreira, o Carpenter fez poucos filmes. Ele dirigiu 25 só. Isso porque é um maluco de 77 anos. Se você pensar que o antagonista dele, o Charles Band, que eu já fiz comparação no vídeo de Charles Band, porque eles são bem equivalentes ali mesmo, tem também 60 e pouco e dirigiu 80 filmes? Pô, 25 é pouco. Mas isso só mostra o quanto quantidade não significa qualidade. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho. E se você chegou até aqui, eu vou pedir pra você deixar o like, viu? E se inscreve no canal e marque o sininho se você for novo. Compartilhe com seus amigos se estiver gostando. E se você for fã do Batatinhas Gordurosas, me manda um live pix. É nóis. Um abraço, tamo junto.